Durante a IQM, ele encontra Jesus no céu e descobre um segredo que transforma tudo. Marco nunca acreditou nessas histórias de céu, anjos e vida depois da morte. Jornalista experiente, sempre cético, ele encarava tudo aquilo como conto para incautos. Mas então, em um instante gelado e abrupto, sua vida mudou para sempre. Tudo aconteceu tão rápido. Um acidente, a dor cortante, o corpo que treme, e depois, silêncio absoluto. De repente, abriu os olhos e estava flutuando. Não era o hospital, como esperava. Não era frio, nem branco. Era uma imensidão de luz tão viva, tão intensa, que parecia que os olhos iam se partir em lágrimas só de olhar. Embaralhado entre tons de azul, ouro e um arco-íris que pulsava sob seus pés, ele sentia o corpo leve, quase sem peso. À sua frente, uma figura conhecida surgiu. Sua avó Clara, exatamente do jeito que ele lembrava, com um sorriso calmo e olhos cheios de uma paz que ele sempre buscou em vão. Marco, filho, aqui é real, é mais do que você imagina, disse ela com voz que tocava o coração como um abraço longo. Ele queria gritar, queria perguntar 1000 coisas, mas um soluço surdo apertou sua garganta e as lágrimas começaram a escorrer. Ela não mudou, não envelheceu. Estava ali só para ele. Mas o que veio depois foi inesperado. Uma explosão de cores, luzes que dançavam no espaço, um céu que não cabia na definição, onde tudo vibrava com uma inteligência e beleza impossível de descrever. O ar tinha um perfume doce, quase salgado, e um silêncio caloroso que acalmava até o medo que ainda tremia dentro de Marco. Então, no meio daquele espetáculo, ele viu aquela presença, Jesus. A figura não tinha nada dos clichês que Marco tinha na cabeça. Era real, humano, com olhos que pareciam ler a alma. Aproximou-se, e a voz dele era firme, mas cheia de compaixão. Marco, seu caminho não termina aqui. Há um segredo, algo que poucos conhecem sobre a vida, sobre as escolhas que você faz e o reflexo dessas escolhas neste mundo e no próximo. O jornalista sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Um segredo guardado? Ele que passara a vida buscando a verdade com artigos, entrevistas e críticas. Agora estava diante de um enigma que desafiava todo o seu entendimento. Mas a mente foi tomada por outra voz, sombria e insistente. Um rosto apareceu. Eduardo, seu amigo de infância, que sempre zombou de sua fé. Sempre questionou o valor da religião com frases afiadas. Ali, naquele céu cheio de luz, aquela presença virou a luz que pulsava entre as estrelas invisíveis. Jesus sussurrou um último aviso antes dele precisar partir. Guarde comigo o segredo, pois ele pode salvar sua alma, e o futuro da sua família depende do que você fará quando voltar. Marco ficou sozinho. O céu de repente parecia ao mesmo tempo infinito e ameaçador. Um mistério profundo crescia dentro dele, apertando a garganta, pedindo resposta. Será que ele conseguiria voltar a tempo? Será que teria coragem de enfrentar suas dúvidas, seu passado e fazer as pazes antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marco ficou ali, ouvindo Jesus. Só o coração pulsando como um tambor frenético. A urgência no ar era palpável. Ele precisava voltar. Precisava compreender aquele segredo que poderia mudar tudo. Mas, de repente, tudo escureceu. O céu brilhante à sua volta parecia desvanecer, e Marco se sentiu puxado, como se uma corrente invisível o levasse de volta. O próximo instante foi um redemoinho, um turbilhão de luz e sombras. Ele sentiu a queda livre, como se estivesse mergulhando de um penhasco. O barulho que passou a ser um eco distante foi substituído por um grito aterrador que reverberou em sua mente. Marco, o grito era familiar. Ele reconheceu a voz instantaneamente, mas sentiu um frio na espinha. Era Eduardo, seu amigo de infância, o espírito da dúvida, que ele havia visto no céu. No momento em que Marco abriu os olhos de novo, estava de volta ao seu corpo, em uma sala de emergência. Os sons de máquinas e gritos ecoavam, mas a visão de Eduardo o fez esquecer tudo por um instante. O olhar dele estava cheio de algo desconcertante. Não era zombaria ou desprezo, era medo. Como você está aqui? Marco conseguiu perguntar, sua voz era apenas um sussurro. O que você fez, Marco? O que descobriu? Eduardo parecia em choque, o rosto pálido e o olhar vago. Você não pode saber disso. Nesse momento, uma luz forte piscou na sala. As máquinas zumbiam e os médicos corriam de um lado para o outro. Marco tentava se concentrar, mas o alvoroço era ensurdecedor. Ele queria entender. Eduardo não era apenas um amigo cético. Ele sempre tinha um jeito de abalar as crenças e convicções de Marco. Mas agora, algo parecia muito mais sério. Você precisa saber. O que Jesus revelou a você não é só sobre você, é sobre todos nós. A voz de Eduardo tremia. Seus artigos, aqueles que você escreveu, eles vão mudar tudo. Marco franziu a testa. A sensação de que algo estava prestes a desmoronar era intensa. Ele tentou se sentar, mas a dor pulsante em seu corpo o fez recostar. O que você está falando? Eduardo se inclinou mais perto, o olhar carregado de desespero. A verdade que você conhece sobre a vida e a morte, ela pode acabar com tudo. Você não devia ter ido lá, Marco. Pode ser perigoso. O que quer que Eduardo estivesse insinuando soava ameaçador. Algo dentro de Marco se agitou. Ele se lembrou da advertência de Jesus, do segredo, e como isso poderia afetar a sua família. Ele mesmo se tornara parte de algo muito maior. E isso o assustava profundamente. Eduardo, o que você sabe que eu não sei? Marco perguntou, com um aperto na voz. Nesse instante a porta se abriu com um estrondo. Uma enfermeira entrou e, sem olhar para eles, gritou: Precisamos de todos os médicos aqui imediatamente. O paciente em estado crítico precisa de ajuda urgentemente. Os dois homens se entreolharam em um misto de pânico e alucinação. A sensação de que tudo estava fugindo ao seu controle aumentou. O coração de Marco disparou. Não era apenas a própria vida dele em jogo, mas algo muito mais profundo, algo que poderia se espalhar como fogo. No meio da confusão, um peso se instalou em seu peito, e uma pergunta ecoou em sua mente. Será que a verdade que ele descobrira poderia realmente mudar o destino de todos ao seu redor? E Eduardo, seu amigo cético, o que ele escondia? Qual era o verdadeiro segredo que ele estava aterrorizado em revelar? Marco ficou paralisado, atormentado por questões que não tinham resposta. O que ele tinha que fazer agora? A luz dentro dele parecia se apagar, enquanto o tempo corria. O céu que ele tinha conhecido
era agora uma recordação, e o peso do que estava por vir ameaçava desmoronar sua realidade. Marco ficou paralisado, atormentado por perguntas que não tinham respostas. A luz dentro dele parecia se apagar, enquanto o tempo corria. Já não era apenas a própria vida dele em jogo. Algo muito mais profundo estava se desenrolando. O brilho do céu que ele havia conhecido virou uma lembrança distante, e a urgência da situação tornou-se aterrorizante. Eduardo estava pálido, os olhos arregalados. Marco, você precisa entender. O que você descobriu lá com Jesus não é só sobre você, é sobre todos nós, sobre a verdade que ele revelou. Ele pressionou a mão contra a cabeça, como se a dor do que estava prestes a dizer o atingisse. Você não está preparado para o que isso significa. Nesse instante, a porta se abriu de repente, e médicos correram para dentro. A enfermeira gritou ordens, e o caos tomou conta da sala. O barulho das máquinas misturou-se a gritos, e Marco se esforçou para ouvir Eduardo entre o frenesi que começou a dominar seu pensamento. Eduardo, espere! O que você quer dizer com isso? Marco implorou, ameaçado pelo medo e pela dor. Eduardo hesitou. Ele parecia lutar com suas palavras. O olhar dele era como se tivesse visto um fantasma. E isso deixou Marco mais intrigado do que nunca. Então, finalmente, o amigo falou. A verdade sobre a vida e a morte pode ser um fracasso. É mais complexo do que você imagina. Marco, você pode não sair disso. Uma onda de confusão atingiu Marco. Uma mistura de raiva e desespero. Você está falando sobre o que, Eduardo? Não podemos ficar parados. É a vida do meu filho que está em perigo. E você está aqui me dizendo que eu não deveria saber? Justo nesse momento, o monitor ao lado de Marco começou a turvar. Piscar de luzes e um apito agudo preencheram o ar. E ele olhou para Eduardo, que estava branco como uma folha de papel. Em um gesto instintivo, Marco se virou para o amigo, e o que viu fez seu coração disparar paralelamente. Eduardo! Marco gritou, mas Eduardo não estava mais lá. Em seu lugar, uma figura escura tomou forma, alguém que Marco instantaneamente reconheceu. Alicia, a imagem da ex-esposa, longe mais reconhecível, estava diante dele. Nós precisávamos ter conversado antes, Marco. A voz de Alicia saiu como um sussurro pesado, um peso que caiu sobre a enfermaria. Sobre o que realmente aconteceu. Você não sabe, mas eu não pude suportar viver com essa verdade. Como você, como isso é possível? Marco estava em choque, tentando entender o que estava acontecendo. Seu corpo doía com uma urgência repentina, como se a revelação dela fosse uma faca em seu estômago. Alicia, você não está morta. Isso não é possível. Você foi embora antes que... Fui embora por uma razão. Ela o interrompeu. A verdade que você busca no céu, eu conheço. E você vai descobrir que isso vai muito além do que qualquer um imagina. A verdade pode te destruir, Marco. O som do caos ao redor parecia desaparecer, e Marco não conseguia desviar o olhar dela. Você tem que me dizer, Alicia. Você não pode simplesmente aparecer e me deixar assim. O que você sabe? Alicia hesitou, o olhar dela se fixando no rosto angustiado de Marco. It's not what you need to hear, Marco. It's about who you need to save. Pois o tempo está acabando e a verdade vai vir à tona. As máquinas ao lado de Marco começaram a apitar mais rapidamente. Ele não entendia o que estava acontecendo, e antes que pudesse formular mais perguntas, a porta se escancarou novamente. Um grupo de médicos entrou, um deles gritando, "Ele não pode saber! Siga o protocolo!" Um olhar sombrio passou entre a equipe médica.
E Marco sentiu uma onda de pânico tomar conta dele. O que está acontecendo? O que vocês estão escondendo de mim? Marco gritou, mas as palavras se perderam na agitação. Ele virou-se para Eduardo, ou o que quer que fosse, e disse: Eu não posso deixar você ir de novo. Você precisa me ajudar. Mas a imagem de Alicia começou a desvanecer, e a dor em seu peito pulsou. Marco, ela gritou, sua voz ecoando como um lamento. Cuide do segredo. Ele pode salvar todos nós. E ao final daquela confusão, Marco ficou frio. Um peso sobre os ombros. Uma culpa que não se dissipava. Não era apenas a vida dele que estava em jogo. A verdade que ele buscava revelaria segredos ainda mais obscuros e surpreendentes. Daqueles que podiam arruinar tudo ao seu redor. O que ele faria com essa revelação? Enquanto a luz piscava na sala e o pânico aumentava, ele percebeu que estava em um labirinto de segredos e mentiras. E a única certeza que tinha, ele precisava fazer algo. Mas o quê? O tempo estava se esgotando, e a verdade que poderia mudar tudo estava mais perto do que nunca. Marco estava congelado, as palavras de Alicia ainda ecoando em sua mente. O peso da revelação estava prestes a fazer seu coração estourar. Sobre quem você precisa salvar? A pergunta estava na ponta da língua, mas o caos ao seu redor começava a retornar. Ele olhou para os médicos que corriam, penteando a sala com um ar de desespero. O pânico tomou conta dele. A vaga sensação de que nada estava sob controle. Alicia, volte, por favor. Marco gritou, mas a imagem dela já estava desvanecendo. O equipamento ao seu lado apitava, e a luz piscava em um ritmo frenético, como se o próprio lugar estivesse em alvoroço. Então tudo começou a girar. Ele não sabia se era dor ou medo, mas o espaço parecia se contrair ao seu redor. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar em respirar. Você precisa saber o que está em jogo. A voz de Alicia sussurrou na sua mente, como um eco distante. A realidade voltou com um estrondo, um estalo ensurdecedor seguido de um grito, numa língua estranha ressoando nas paredes do ambiente. Emergência! Todos os médicos para a sala de trauma. As ordens ecoavam como trovões, e Marco se sentiu tonto, como se estivesse afundando. De repente, o quarto ficou lotado de figuras brancas. Os médicos se moviam como sombras, e ele sentiu que estava prestes a esmaiar. Então, sem aviso, os olhos de um dos médicos se fixaram nele. Era um homem novo, mas seu olhar causou arrepio. Não parecia um médico, parecia uma ameaça. Esse é o paciente? O tom era seco e a sensação de que havia algo mais ali, algo obscuro, fez Marco sentir um calafrio. Temos que abortar isso agora. O médico se virou para a equipe, seu tom era cortante, como uma faca. Abortar? O que você está dizendo? Marco respondeu, mas ninguém parecia ouvir. A equipe se organizava, frascos e ferramentas estavam sendo preparados. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão que fazia as paredes parecerem se fechar. Não, não, isso não pode acontecer! Marco gritou novamente, mas em vez de atenção, nervosismo aumentou. Ele virou-se para Eduardo, que permanecia paralisado, pálido como um fantasma. Eduardo, o que está acontecendo? Marco, você não está seguro. Ele não é quem parece, Eduardo murmurou. O medo nos olhos dele era visível, mas não havia tempo para perguntas. Marco só podia imaginar as consequências de tudo isso. E Alicia, o que mais ela sabia? O médico, que parecia uma sombra, se aproximou. Nós não podemos deixar você descobrir o que Jesus lhe revelou. A verdade deve ser contida. Ele pegou uma seringa, os olhos frios e calculistas,
e Marco sentiu o pânico subir. Contida? Por quê? O que você sabe? Marco sentiu seu sangue ferver. Ele se lembrou da promessa de Jesus, do segredo que poderia mudar tudo. O que estava por trás daquela fachada de médicos e enfermeiros? Eduardo, diz para mim o que está acontecendo. Uma urgência assolava seu ser. Não consigo, não posso, Eduardo gritou. Suas mãos tremiam, mas o médico, sem hesitar, avançou, pronto para injetar algo em Marco. Com um impulso, Marco se levantou da cama, empurrando quem tivesse em seu caminho. A adrenalina correu por suas veias, enquanto ele corria em direção à porta. Mas a saída se fechou de repente, com um portão pesado. Algo estava mudando. O que estava acontecendo ali? Foi então que tudo ficou escuro de novo. Gritos, anseios e uma sensação de queda. Ele estava caindo novamente em um vazio. E antes que pudesse entender, a realidade se desenrolou diante dele. Quando abriu os olhos novamente, não estava mais na sala de emergência. Ele estava em um lugar completamente diferente, cercado por figuras conhecidas. O coração de Marco parou. Eram amigos e familiares, mas com um olhar triste e distante. Então, uma voz ecoou, a mesma que o tinha frenado antes. Bem-vindo de volta, Marco. Você nunca deveria ter voltado. Agora precisa decidir. Ou talvez nunca mais haverá um retorno. E com isso, Marco percebeu que a batalha estava apenas começando. Ele não sabia o que escolher, mas algo dentro dele sussurrava que a verdade estava mais próxima do que imaginava, e que o destino de todos dependia do que ele faria a seguir. Marco estava em choque, a voz de Alicia ainda ecoando em sua mente. Sobre quem você precisa salvar? A pergunta o inquietava, como uma agulha cravada no peito. O ar estava pesado, e as figuras conhecidas ao seu redor olhavam para ele com uma tristeza profunda. Algo se formando entre eles, um vazio que ele não podia ignorar. O pânico começava a submergi-lo novamente. Marco, você precisa sair daqui! Uma voz feminina chamou, e ele virou-se para ver uma enfermeira correndo em sua direção. Mas havia algo em seu olhar. Não era só preocupação. Havia um receio, um medo palpável, que fez o coração de Marco disparar. O protocolo! Não pode deixar ele saber. As palavras dela ecoaram como um aviso. Mas antes que ele pudesse pensar em uma resposta, um grito cortou o ar. Era Eduardo, mas não o Eduardo que ele conhecia. Aquela não era apenas sua sombra. Era um reflexo tormentoso da dúvida e do medo que haviam estado presentes por toda a vida de Marco. Marco, você não devia estar aqui. Você precisa correr. O pânico na voz de Eduardo fez a garganta de Marco apertar. Este não era o amigo que sempre questionava sua fé. Algo estava definitivamente errado. Ele não pode saber da verdade, não pode descobrir. Da verdade? Que verdade? Marco se sentiu ser puxado entre o desejo de entender e a necessidade de escapar. Antes que pudesse processar tudo, a figura do médico ameaçador irrompeu de volta. Seus olhos frios e calculistas o avaliando como um predador. Chega de conversa, disse o médico com um tom que congelou. Marco, você vai pagar por isso. Não há escapatória. E com um movimento rápido, ele acionou um dispositivo no painel ao lado da cama de Marco. Um barulho ensurdecedor tomou conta da sala, e as luzes começaram a piscar, como se um sinal de alarme estivesse soando em cada canto. Foi então que a verdade se desdobrou diante de Marco como um pesadelo. Ele viu as faces de seus amigos, de sua família, mas a expressão de horror e desespero
se transformou em algo mais: confusão, pena e raiva. Você não deveria ter voltado, Marco. Uma voz familiar, a de seu irmão mais velho, Lucas, cortou o ar. Você não sabe o que você trouxe de volta. Os olhos de Lucas estavam cheios de algo que Marco não conseguia decifrar, mas estava claro que havia um segredo obscuro que unia todos ali. Você não tem ideia do que realmente aconteceu. O peso das palavras dele se aninhou nas veias de Marco. O que você quer dizer com isso? A voz dele falhou pela primeira vez, e ele sentiu o chão sob os pés tremer. E então, o chão realmente começou a se romper. A sala de emergência começou a se desintegrar em um turbilhão de luz e sombras. E em meio ao caos, Marco instintivamente olhou para Alicia, que estava mais distante agora, mas ainda ali. A expressão dela se contorceu, como se estivesse lutando contra algo. Não deixe que ele se lembre, Alicia gritou, mas a voz soava distante, como se ela estivesse sendo puxada para longe. E naquele instante de desespero, uma visão atravessou a mente de Marco. A verdade que Jesus havia revelado não era apenas um segredo, mas a conexão entre mundos, algo que poderia ressoar em cada alma ligada a ele. E os efeitos poderiam ser devastadores. Havia uma razão para você esquecer, um motivo por trás da sua dor, Marco. Lucas gritou. A verdade sobre o que aconteceu com Alicia está entrelaçada com o que você viu. É por isso que eles estão tentando te parar. Marco sentiu um gelo percorrer sua coluna. A realidade se despedaçava e a conexão entre eles, o que começou como um dom, parecia mais um fardo, algo que poderia destruir tudo ao seu redor. Ele olhou para Lucas, a confusão em sua mente começando a clarear-se. Você sabe tudo isso e nunca me disse? Marco estava quase gritando agora, as emoções conflitando em seu peito. Cada pergunta não respondida, cada mistério da vida de Alicia. Tudo voltava com força total. Cada fragmento de dor e perda. Lucas não respondeu, apenas olhou para baixo, expressando um arrependimento profundo. E nesse momento, o tempo pareceu parar. Uma reviravolta se formou ali. Um ponto de inflexão que mudaria a trajetória de todos. Marco percebeu que a verdade, aquela com a qual ele havia brincado, agora o perseguia com uma determinação feroz. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz branquíssima invadiu a sala, fazendo tudo ao seu redor desmoronar. O último vislumbre de Alicia e de Lucas se perdeu na luminosidade ofuscante, levando-o de volta a um abismo. Ele sentiu o estômago se revirar, e a realidade foi desvanecendo lentamente. E enquanto caía, a única coisa que ressoava em sua mente era o que o realmente trouxe de volta. A escuridão envolveu Marco, e a verdade, possivelmente, poderia ser sua maior maldição. Marco estava caindo, e as luzes brilhantes se apagaram de vez. A queda parecia interminável, como se o tempo estivesse fazendo uma pausa. Quando finalmente abriu os olhos, tudo ao seu redor estava escuro. Não havia mais o barulho da sala de emergência, nem as figuras conhecidas. Ele estava sozinho em um vazio, cercado por uma escuridão que parecia se arrastar. O coração dele estava acelerado. Não havia jeito de escapar dessa sensação aflitiva. Então um som distante começou a se aproximar, crescendo em intensidade. Era uma música, suave e envolvente, que parecia vir de algum lugar profundo. Poderia ser um sussurro do mundo, ou a memória de algo que ele havia perdido. Ele queria seguir a melodia, mas quando começou a se mover, gritos e vozes começaram a preencher o espaço sombrio. Marco, não, volte aqui! Uma voz familiar cortou a escuridão. Era Alicia. Ele virou-se, mas não conseguia vê-la claramente.
Você não está pronto. Não faça isso. O desespero na voz dela era palpável, e isso fez seu coração parar por um momento. Por que você está aqui, Alicia? Marco gritou, mas a voz dela parecia se perder, ecoando nas sombras. O medo se enraizava em seu peito, e ele percebeu que algo estava muito errado. Ele precisava sair daquele lugar. De repente, a escuridão começou a se dissipar, e as luzes, embora fracas, começaram a aparecer. Ele se viu em uma sala familiar, a sala de emergência, mas tudo estava distorcido. As sombras dos médicos e enfermeiros estavam de pé, sem se mover, como se aguardassem algo. O ar estava pesado. Ele sentia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudá-lo para sempre. Mas então, em um piscar de olhos, a sala foi preenchida por uma luz intensa, e a figura do médico sinistro surgiu novamente. Agora, você não pode voltar. Marco, o que você trouxe de volta pode destruir tudo. As palavras dele foram como um golpe, e Marco sentiu a realidade ao seu redor se desvanecer. O que eu trouxe de volta? Marco sussurrou, seu coração disparando. Ele olhou ao redor e percebeu que os rostos familiares estavam de volta, mas com expressões de terror e tristeza. A enfermeira que antes se mostrava preocupada, agora estava paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Então, uma visão a fez recuar. Ao lado dela, uma figura começou a se formar. Era Nathan, o pai de Marco. Ele havia sido uma presença ausente na vida do filho, um homem com um passado conturbado, e seu coração disparou ao vê-lo ali. Pai, Marco não conseguia acreditar. Você está aqui? Você precisa ouvir, Marco. A verdade que você trouxe é mais do que você imagina, disse Nathan, com a voz carregada de emoção. Você não sabe quem realmente você é, não sabe a verdade sobre sua própria família. Marco sentiu uma onda de confusão. O que você quer dizer com isso? O que você presenciou? A urgência em sua voz refletiu o medo que crescia dentro dele. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia desmoronar tudo. Nathan hesitou. O olhar dele era de dor, como se estivesse lutando com a tarefa. Quando você viu Jesus, não era apenas uma revelação sobre a vida e a morte. Eles estavam conectados a nós, a nossa história. O que você descobriu não é só sobre você, é sobre o que todos nós escondemos. Nesse instante, o caos aumentou. As luzes começaram a piscar furiosamente e um apito insuportável ecoou pela sala. A enfermeira começou a gritar. Ele não pode saber. O protocolo. Não podemos deixar que ele se lembre. Marco virou-se para Nathan. Por favor, me diga, o que está acontecendo? Ele estava prestes a quebrar. A verdade o esmagava. Mas Nathan balançou a cabeça, como se estivesse perdendo a batalha. Você não tem ideia do que está em jogo. O segredo que você descobriu está interligado com algo mais, algo que pode mudar o destino de todos. Uma onda de dor atravessou Marco. O chão começou a tremer novamente, e toda a sala parecia estar prestes a desabar. Ele olhou para Eduardo, que agora estava ao lado deles, mas com um olhar revelador. Marco, tudo isso que você viu pode trazer sua família à ruína. Por favor, me ajudem! Marco gritou, a escuridão ao seu redor começando a engolir tudo novamente. Então a luz desapareceu, e ele se viu de novo na escuridão. Desta vez, não havia mais vozes familiares, apenas um silêncio aterrador. O que era essa verdade? O que ele havia trazido de volta? E por que a vida dele estava ligada a segredos tão profundos? A escuridão envolveu Marco, e ele tinha certeza de que a resposta estava a um passo de distância. Mas qual seria o custo de descobri-la? Ele sabia que as repercussões seriam maiores do que imaginava. O desfecho disso tudo não poderia ser bom. Marco estava flutuando em um vazio, e as imagens de seus amigos se apagavam como um filme antigo.
Ele estava preso em um pesadelo, sem saber se acordaria. A última coisa que ele viu antes de tudo escurecer foi a expressão angustiada de Alicia, como se ela estivesse lutando contra correntes invisíveis. E então, do nada, a escuridão se dissipou. Ele se viu de volta na sala de emergência. Mas algo estava diferente. O ambiente estava envolto em um clima opressivo, como se um peso maligno pairasse no ar. Os médicos e enfermeiros se moviam como sombras, seus rostos perdidos em expressões de pavor. Marco, você não deveria estar aqui. A voz de Eduardo soou cortante, perplexa. Ele estava a poucos passos, mas seu olhar transmitia uma mistura de desespero e raiva. Você não está seguro. Ninguém está seguro. Antes que Marco pudesse perguntar o que isso significava, a porta se abriu com um estrondo e um médico novo entrou, se movendo com uma ferocidade que trouxe mais tensão. Seu olhar era penetrante e um tanto familiar, e tinha um toque de ameaça. Marco, você não pode saber da verdade, não deve lembrar. Nesse momento, tudo se amplificou. A luz do teto piscava freneticamente, e o monitor cardíaco ao lado de Marco começou a apitar em um ritmo frenético. A sala virou um caos. Eles estavam todos em alerta, e Marco sentiu seu coração afundar na confusão. O que está acontecendo? O que vocês estão escondendo de mim? Ele gritou, mas ninguém respondeu. Então, com um movimento repentino, o médico que parecia um pesadelo adiantou-se, uma seringa na mão, prestes a injetar algo. Marco fez um movimento desesperado para se afastar, e era então que a verdade, como uma lâmina afiada, cortou o ar. É ele! A enfermeira gritou, seus olhos arregalados de terror. Ele é a chave! Não podemos perder a oportunidade. As palavras dela voaram no espaço, e Marco sentiu um nó crescente na garganta. O que era esse segredo? Simultaneamente, uma nova onda de dor invadiu seu peito, e ele caiu em um turbilhão de imagens. Notas de seu passado se misturavam com chamas de luz e sombras, e entre eles, a expressão de Nathan. Surgiu mais uma vez. Você é o que sempre temeu, Marco. Seu destino traz consequências para todos nós. Então, tudo mudou de forma abrupta. A sala começou a se distorcer. As figuras à sua volta se tornaram borrões. E então, a verdade impactante surgira como uma tempestade. Seu pai, Eduardo gaguejou, olhando para Marco com desprezo. Ele nunca foi quem você pensou. Nathan não é seu pai. A revelação explodiu como um trovão. O mundo de Marco desmoronou. Sua mente girava. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. O que Eduardo dizia era como uma bomba, e a dor se espalhou em sua alma. É a única explicação para tudo. O que você viu no céu, cima do que Jesus revelou, era sobre a sua verdadeira linhagem. Eduardo parecia ansioso, mas o medo nos olhos dele não fazia sentido. Por que ficaria tão apavorado com essa verdade? Marco se sentiu preso em uma teia de mentiras. Cada palavra disparava como balas em seu coração. Lembranças de Nathan surgiram, como momentos que sempre foram cúmplices da dor. Quem é meu verdadeiro pai, então? Ele sussurrou, a voz falhando. Você precisa descobrir, mas a verdade pode destruir tudo ao seu redor, e você nunca estará realmente seguro até saber a resposta. As palavras de Eduardo eram uma seta cravada. A sala explodiu em um tumulto. Os médicos se aglomeravam e as vozes se misturavam em ecos de desespero. E no meio do caos, Marco sentiu a terra se despedaçar sob seus pés. Ele estava à beira de um abismo, e a única coisa que poderia segurá-lo seria essa revelação.
Enquanto a luz piscava e a tensão aumentava, a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que ele realmente trouxera de volta? Que verdade devastadora revelaria a verdadeira natureza de sua vida e dos que o rodeavam? O tempo estava se esgotando, e ele precisava de respostas antes que tudo se fragmentasse, antes que o perigo se tornasse realidade. Marco estava flutuando em um vazio, e as imagens de seus amigos se apagavam como um filme antigo. Ele estava preso em um pesadelo, sem saber se acordaria. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi a expressão angustiada de Alicia, como se ela estivesse lutando contra correntes invisíveis. E então, do nada, a escuridão se dissipou. Ele se viu de volta na sala de emergência, mas algo estava diferente. O ambiente estava envolto em um clima opressivo, como se um peso maligno pairasse no ar. Os médicos e enfermeiros se moviam como sombras, seus rostos perdidos em expressões de pavor. Marco, você não deveria estar aqui. A voz de Eduardo soou cortante, perplexo. Ele estava a poucos passos, mas seu olhar transmitia uma mistura de desespero e raiva. Você não está seguro. Ninguém está seguro. Antes que Marco pudesse perguntar o que isso significava, a porta se abriu com um estrondo, e um médico novo entrou, movendo-se com uma ferocidade que trouxe mais tensão. Seu olhar era penetrante e um tanto familiar, e tinha um toque de ameaça. Marco, você não pode saber da verdade. Não deve lembrar. Nesse momento, tudo se amplificou. A luz do teto piscava freneticamente, e o monitor cardíaco ao lado de Marco começou a apitar em um ritmo frenético. A sala virou um caos. Eles estavam todos em alerta, e Marco sentiu seu coração afundar na confusão. O que está acontecendo? O que vocês estão escondendo de mim? Ele gritou, mas ninguém respondeu. Então, com um movimento repentino, o médico, que parecia um pesadelo, adiantou-se, uma seringa na mão, prestes a injetar algo. Marco fez um movimento desesperado para se afastar, e era então que a verdade, como uma lâmina afiada, cortou o ar. É ele! A enfermeira gritou, seus olhos arregalados de terror. Ele é a chave! Não podemos perder a oportunidade! As palavras dela voaram no espaço, e Marco sentiu um nó crescente na garganta. O que era esse segredo? Simultaneamente, uma nova onda de dor invadiu seu peito, e ele caiu em um turbilhão de imagens. Notas de seu passado se misturavam com chamas de luz e sombras, e entre eles, a expressão de Nathan surgiu mais uma vez. Você é o que sempre temeu, Marco. Seu destino traz consequências para todos nós. Então, tudo mudou de forma abrupta. A sala começou a se distorcer. As figuras à sua volta se tornaram borrões. E então, a verdade impactante surgira como uma tempestade. Seu pai. Eduardo gaguejou, olhando para Marco com desprezo. Ele nunca foi quem você pensou. Nathan. Nathan não é seu pai. A revelação explodiu como um trovão. O mundo de Marco desmoronou, sua mente girava. Isso não pode ser verdade, você está mentindo. O que Eduardo dizia era como uma bomba, e a dor se espalhou em sua alma. É a única explicação para tudo. O que você viu no céu, acima do que Jesus revelou, era sobre a sua verdadeira linhagem. Eduardo parecia ansioso, mas o medo nos olhos dele não fazia sentido. Por que ficaria tão apavorado com essa verdade? Marco se sentiu preso em uma teia de mentiras. Cada palavra disparava como balas em seu coração. Lembranças de Nathan surgiram, como momentos que sempre foram cúmplices da dor. Quem é meu verdadeiro pai, então? Ele sussurrou, a voz falhando. Você precisa descobrir, mas a verdade pode destruir tudo ao seu redor.
e você nunca estará realmente seguro até saber a resposta. As palavras de Eduardo eram uma seta cravada. A sala explodiu em um tumulto. Os médicos se aglomeravam e as vozes se misturavam em ecos de desespero. E no meio do caos, Marco sentiu a terra se despedaçar sob seus pés. Ele estava à beira de um abismo. E a única coisa que poderia segurá-lo seria essa revelação. Enquanto a luz piscava e a tensão aumentava, a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que ele realmente trouxera de volta? Que verdade devastadora revelaria a verdadeira natureza de sua vida e dos que o rodeavam? O tempo estava se esgotando, e ele precisava de respostas antes que tudo se fragmentasse, antes que o perigo se tornasse realidade. E assim, a sala parecia ruir ao redor dele, enquanto a necessidade de entender se tornava um grito ensurdecedor dentro de sua mente, implorando por respostas que poderiam não apenas mudar seu destino, mas também o de todos que amava. O futuro agora parecia uma tela em branco, à mercê das verdades a serem descobertas. Marco estava à beira de um abismo, cada batida do seu coração ecoando na sala que agora se parecia com um campo de batalha. Ele já não sabia se estava em um pesadelo ou se a realidade tinha se tornado essa prisão angustiante. As palavras de Eduardo flutuavam em sua mente, cortantes como lâminas. Nathan não é seu pai. O barulho ao seu redor se intensificou. A enfermeira gritou algo ao telefone. Os médicos estavam em alvoroço, mas ele não conseguia focar. A verdade que havia sido revelada a ele parecia uma avalanche, esmagando qualquer noção de normalidade que ele tinha antes. Seu mundo estava desmoronando. Nada disso faz sentido. Ele gritou, pedindo respostas. O medo era palpável, quase opressivo. Quem sou eu, então? Eduardo pareceu hesitar, os olhos brilhando com temor. Marco, se você souber, pode ser o fim de todos nós. Nesse instante, um dos médicos, aquele com um olhar ameaçador, se aproximou. Isso é um erro. Não podemos deixar que isso aconteça. A voz dele era fria, quase cúmplice. Marco sentiu seu espírito lutar contra o pânico que crescia dentro dele. Foi como se uma cortina se levantasse, revelando uma verdade que ninguém mais estava disposto a reconhecer. Vocês estão me ocultando alguma coisa. Ele se virou para a equipe médica, esperando encontrar um sinal de apoio, mas viu apenas rostos fixos, petrificados de medo. O que mais vocês sabem? E foi nesse momento que uma luz intensa irrompeu pela porta, banhando a sala em um brilho quase sobrenatural. Era como se o sol tivesse explodido ali dentro. E com aquela luz, uma nova figura apareceu, um sacerdote, com um ar de autoridade e um olhar decidido. Marco, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Tudo está prestes a mudar. O que você quer dizer com isso? Marco estava exausto, a cabeça girando com perguntas sem resposta. Estou aqui para te proteger. O sacerdote olhou ao redor como se temesse ser ouvido. Há forças maiores agindo aqui. Você não pode confiar em todos. O médico ameaçador começou a se mover, mas o sacerdote levantou a mão. Você não precisa fazer isso. Marco, lembre-se da visão que teve quando esteve lá em cima. Da visão? Mas foi tudo confuso. Marco estava tentando juntar os pedaços, mas a tensão na sala era quase palpável. Não teve apenas uma visão. Teve uma revelação. Você é a chave para algo muito maior. E também a razão pela qual a verdade precisa ser contida. O sacerdote disse, com um peso nas palavras que fez Marco tremer. Então as luzes da sala começaram a piscar violentamente, e um barulho ensurdecedor ecoou.
As máquinas começaram a apitar, como se estivessem em pânico. O médico se lançou contra o sacerdote, como um animal acuado. Marco, atordoado, viu tudo se desenrolar diante de seus olhos. O que estava acontecendo? Não. Foi tudo o que ele conseguiu pensar, quando numa fração de segundo, o sacerdote foi lançado ao chão com uma força avassaladora. O que você fez? E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Marco sentiu uma dor aguda em seu peito. Ele olhou para baixo e viu uma faca cravada. Era Eduardo, que observava, com os olhos cheios de algo entre medo e culpa. Sinto muito, Marco. Eu não posso deixar você descobrir a verdade. O mundo de Marco desmoronou ainda mais. Cada respingo de luz desapareceu. Por quê? O que você sabe? Ele se sentiu tonto, o sangue escorrendo. Cada respiração era um desafio, como se sua vida estivesse se esvaindo. Porque a verdade pode acabar com tudo que você ama. Eduardo gritou, e a sala começou a girar. Marco se afundou em um redemoinho de dor e desespero. Mas dentro dele uma pequena chama de determinação acendeu. Você não pode ficar com isso. Eu preciso saber. Ele se esforçou para ficar de pé, enquanto a adrenalina tomou conta. Eu não vou deixar que isso termine assim. E nessa confusão, Marco fez um movimento desesperado, focando toda a força que estava dentro dele. Como um último suspiro, a luz começou a voltar, e a sala, embora cheia de gritos e dor, se iluminou mais uma vez. O sacerdote, ainda caído e ferido, sussurrou: guarde o que você sabe. A escolha será sua. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Com essas palavras ressoando em sua mente e o coração pulsando, Marco olhou ao redor. A sala não era a mesma. Algo tinha mudado irrevogavelmente. Precisava descobrir a verdade. Mas qual seria o custo disso? E Eduardo havia ido longe demais? Marco olhou para ele, e a única coisa que sentia era que tudo poderia desmoronar ainda mais. A verdade do seu passado e o futuro de sua família estavam ligados naquele momento, e ele precisava decidir seu próximo passo. As consequências estavam se desenrolando diante dele como um labirinto, e agora ele tinha que encontrar o caminho. Marco estava em pé, tremendo, com a faca ainda cravada em seu peito. A dor era intensa, mas não era nada comparado ao desespero que sentia. Todas as verdades escondidas e revelações aterradoras giravam em sua mente como um redemoinho. O que está acontecendo comigo? Era a única coisa que conseguia pensar. O rosto de Eduardo estava pálido, as mãos trêmulas. Marco, eu não queria que você soubesse. Não dessa maneira. A voz de Eduardo saiu como um sussurro, carregada de culpa. O sacrifício que estava prestes a fazer parecia ainda mais insuportável. Por que você fez isso? Marco gritou, a emoção distorcendo sua voz. Cada respiração se tornava mais difícil. Ele olhou para o sacerdote caído, sem saber se conseguiria salvar a todos. Você precisa me contar tudo agora. Eduardo hesitou, seus olhos transbordando de lágrimas. Você não entende. A verdade pode destruir tudo. Se eles souberem que você lembra, que você trouxe algo de lá, todos nós estaremos em perigo. O terror tomou conta do ambiente. O médico ameaçador se aproximou, ameaçador como uma sombra. Pare com isso, Eduardo. Ele não pode saber. A tensão havia atingido um ponto crítico. Marco percebeu que tinha que agir. A dor era imensa, mas havia uma faísca de determinação dentro dele. Você vai me dizer a verdade, ou eu farei de tudo para descobrir. Marco gritou, sentindo o peso do momento. Não posso viver nesta mentira. Então, como se o próprio lugar estivesse respondendo ao seu clamor,
A luz se intensificou por um instante. O sacerdote respirou profundamente, colocando todo o seu peso em cada palavra. Marco, escute. O que você viu lá em cima não era só uma visão. Era uma advertência. Você é mais do que pensa. Sua linhagem é única e entrelaçada com a verdade que todos temem. Você é o elo entre a vida e a morte. Marco, ainda atordoado, lutou para entender. E se eu sou a chave para tudo isso, por que me ocultaram a verdade? O que mais estão escondendo de mim? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz brilhou e a sala parou. O medo era palpável. Os profissionais de saúde, antes apavorados, agora estavam congelados, quase como se o tempo tivesse parado. Naquele silêncio ensurdecedor, Marco olhou para Francisco, seu irmão, que sempre fora um apoio, mas agora parecia hesitante. Francisco, você sabe algo sobre isso? O que está acontecendo de verdade? Ele sentiu que estava se debatendo em um mar de emoções. Marco, a resposta pode ser mais dolorosa do que você imagina, e você pode não estar pronto. Francisco murmurou, enquanto a expressão no rosto dele se tornava cada vez mais sombria. O sangue de Marco fervia. Ele precisava saber. Pronto ou não, eu vou descobrir. Isso não pode acabar aqui. A determinação se acendeu dentro dele, e ele estava decidido a enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa fosse. O sacerdote se levantou, embora ferido. Você pode não entender agora, mas a sua decisão de enfrentar isso moldará não só o seu destino, mas o de todos nós. O segredo que você trouxe pode ser a única coisa capaz de salvar a nossa família. Marco olhou em volta. O olhar deles pesava em sua alma. Então eu escolho saber. Eu escolho lutar pelo que é certo. Com um último ato de coragem, ele se concentrou na luz que sempre o guiara, determinada a quebrar as correntes do medo que o prendiam. E assim, com a força de sua fé e a dor de seu passado, Marco se lançou em direção à verdade, pronto para confrontar o desconhecido. E enquanto a cena se desvanecia em um brilho ofuscante, uma pergunta pairou no ar. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era? Antes de encerrarmos, você precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!